Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os cuidados que você deve ter na emissão da nota fiscal para que você continue tendo lucro. Os seus lucros são impactados pela sua emissão de nota fiscal, uma coisa que parece simples, mas que pode impactar sim nos lucros da sua empresa. Fique conosco até o final desse vídeo e sem dúvida você vai tirar proveito. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre 5 coisas que você deve evitar fazer para manter o lucro ao emitir nota fiscal. E depois vamos tirar aqui algumas dúvidas comuns sobre a emissão da nota fiscal também e até dar umas dicas para você sobre emissão de nota fiscal no seu negócio. Bom, falando sobre emissão de nota fiscal, nós vamos falar aqui alguns tipos comuns de nota fiscal, tá? Nós vamos dividir a emissão de nota fiscal em 2 blocos, em 2 grupos, de emissão, 2 blocos. Venda de produtos e prestação de serviço. Venda de produtos, nós vamos ter alguns aqui. Prestação de serviço, basicamente, vamos ter um tipo, tá? Então, é bem comum, eu sinceramente não vi mais nenhum caso assim que existia no passado. Eu lembro quando cerca de 20 anos atrás, quando eu comecei no mundo contábil, você tinha lá a nota fiscal que ela era conjugada, a gente chamava assim, era tanto produto como serviço. Então você conseguia colocar o que você estava vendendo de produto em cima e embaixo o que você estava de prestando de serviço. Podia colocar os dois numa nota só. Hoje não pode fazer isso. Então não tem como emitir uma nota fiscal de produto e serviço, pelo menos na vasta maioria das cidades que eu conheço. Como a prestação de serviço é algo que é definido pela prefeitura da cidade, pela legislação municipal, pode sim acontecer de alguma cidade ainda ter essa previsão, mas eu sinceramente, de todas as grandes cidades aí que eu conheço sobre a emissão de nota, não sei de mais nenhuma que ainda permite isso. Então você vai ter grupo da emissão de venda de produtos e grupo de prestação de serviço. O grupo da venda de produtos, o órgão que determina todas as regras, como deve ser a emissão e tudo mais, é o estado onde você mora. Se você mora no Amazonas, no Pará, Tocantins, se você mora em São Paulo, mora no Rio Grande do Sul, é o seu estado que define. Embora exista um órgão que defina regras para todos os estados, tá? Isso é uma coisa muito boa que facilita muito a vida dos contadores como eu. Já a prestação de serviço, como dissemos, é a legislação municipal que define. Então, é a prefeitura da cidade que define. E aí tem um probleminha. Aliás, um grande problema, Cada prefeitura tem, às vezes, a sua regra, o seu sistema de emissão de nota fiscal. É bem verdade que muitas regras são comuns a todas as prefeituras, até porque existe uma lei, que é a Lei Complementar 116, de 2003, não confunda com a Lei 123 de 2006, que muitas vezes falamos aqui em outros vídeos, que é a Lei do Simples, mas a Lei do Imposto sobre Serviço, que é o ISS, é a 116 de 2003. Muitas das regras que estão nessa lei, que é sim essa lei federal, ela vale para o Brasil inteiro, e ela tem muitas regras sobre o imposto de prestação de serviço, para que não vire uma farra, que cada prefeitura defina coisas completamente diferentes referente ao imposto de prestação de serviço, mas cada prefeitura tem sua autonomia para definir algumas regras, referente ao imposto de serviço, inclusive e principalmente, que é o que você talvez está interessado, o sistema de emissão da nota fiscal de serviço. Geralmente, os sistemas de emissão de nota fiscal de serviço, eles não são sistemas desktop, ou seja, você não baixa o sistema, instala na tua máquina e emite. Geralmente eles são sistemas web, eles funcionam na internet. Você entra lá no site, tem o seu login e senha que a prefeitura vai te dar, e aí você vai emitir a sua nota fiscal de serviço lá. Às vezes acontece, por exemplo, você tem um sistema famoso que é o Ginfes. Esse é um sistema que muitas prefeituras aderiram pelo Brasil, esse sistema. Então, às vezes você vai ter a mesma maneira de emitir numa cidade e na outra, porque às vezes usam também o Ginfes, ou outros sistemas que porventura existam também. Mas muitas prefeituras, o sistema que é utilizado naquela prefeitura é exclusivamente dela. Então isso muitas vezes é ruim.
Porque aí você tem uma regra para uma empresa que é de uma cidade, outra regra para uma outra empresa que é da outra cidade. Então assim, a nota fiscal de serviço não dá para a gente falar muito sobre ela aqui. Você vai ter que se apegar às regras da sua cidade, talvez procurar um contador que te dê orientações para as regras da sua cidade. Mas existem padrões, né, mesmo na nota de serviço, onde cada prefeitura vai dar o seu toque ali específico na legislação. É verdade sim que existem padrões que seguem para todas as prefeituras, tá? Então isso se aplica aí à nota fiscal de serviço. Por exemplo, em geral, toda prefeitura vai exigir que você coloque os dados do destinatário, que você coloque o código de serviços e que você coloque a alíquota do Simples, se você é optante pelo Simples, tá? Então, se você faz isso, geralmente a sua prefeitura vai fazer isso. Ah, como eu vou descobrir a alíquota do Simples? Veja, essa alíquota do Simples você vai ter que conseguir com o seu contador, tá? Você não vai conseguir fazer isso independente de um contador, porque é um cálculo extremamente complexo. De Simples não tem nada, né? O nome é Simples, Simples Nacional, mas de Simples não tem nada. Você tem que pegar os 12 últimos faturamentos, você tem que multiplicar por uma alíquota da tabela do anexo 1 para comércio, anexo 2 para indústria, anexo 3 para serviço, que está lá na Lei Complementar 123 de 2006. O resultado que der, você vai dividir você vai ter uma dedução depois de fazer essa multiplicação, e o resultado que der depois dessa dedução você vai dividir por esse faturamento dos últimos 12 meses. Então é um cálculo complexo. E o pior da coisa, para ficar mais difícil ainda, para ficar menos simples possível, né? No simples, é que essa alíquota ela muda todo mês, porque o seu faturamento muda. Então, o seu faturamento mudando, vai mudar a sua alíquota do Simples Nacional. Mas, em geral, toda a prefeitura, quando disponibiliza lá o sistema de emissão de prestação de serviço, ela tem lá aquele campinho que você tem que pôr a sua alíquota do Simples Nacional, tem o código do serviço, tem os dados do destinatário. Também é verdade que algumas prefeituras não exigem que na hora da emissão da nota fiscal você coloque os dados do destinatário. Não dá para colocar os dados da nota de serviço sem colocar os dados do destinatário? Em algumas prefeituras dá. Ela não exige que você coloque os dados do destinatário na nota fiscal de prestação de serviço. Uma dúvida referente à nota fiscal de prestação de serviço. Eu preciso ter o certificado digital? Não precisa, não é obrigatório, tá? Geralmente não é obrigatório. Todas as prefeituras que eu já trabalhei, que eu conheço, não exigem o certificado digital para emitir a nota fiscal. Basta que você entre lá com seu login e senha no sistema via web e você consegue emitir a sua nota fiscal de prestação de serviço. Porém, é recomendável que você tenha o certificado digital, que representa a sua assinatura na internet, né, no meio digital, porque tendo o certificado digital, isso vai possibilitar que você emita sua nota fiscal de serviço, estamos falando de nota de serviço ainda, via sistemas na internet. Mais para frente no vídeo, daqui a pouco, já vamos falar sobre sistemas para emissão de nota fiscal. Então assim, não dá para entrar muito profundamente na nota fiscal de serviço, porque como dissemos, cada prefeitura tem sua regra. Por exemplo, o cancelamento de nota fiscal de serviço. Geralmente as prefeituras permitem que você tenha um prazo maior para cancelar a sua nota de serviço do que os estados têm como prazo para cancelamento da nota fiscal de produto. Já vi prefeituras que, por exemplo, se você está no mês de janeiro, você pode cancelar essa nota até 15 de fevereiro, 15 do mês subsequente, o mês seguinte, tá? Isso não acontece com uma nota de produto, a qual vamos falar daqui a pouco. Beleza? Então não dá para a gente entrar muito profundamente na nota de serviço. Procure seu contador, mas saiba que realmente porque cada prefeitura tem a sua regra para emissão de nota fiscal. Vamos falar agora sobre nota fiscal de produto, tá? Nota fiscal de produto, nós vamos ter aí 3 tipos básicos, né? Nós vamos ter a DANF, tá? Que é aquela nota fiscal eletrônica grandona, né? Na verdade a DANF não é a nota, mas eu vou chamar assim porque fica mais fácil para você entender. Mas tem a DANF,
que é aquela nota grandona, eletrônica. Tem o SAT fiscal. SAT fiscal é aquele cupomzinho que você pega no mercado, tá? E tem a nota fiscal de consumidor eletrônico, tá? Então, quando que eu devo usar uma, quando que eu devo usar outra, qual que é mais recomendável, qual que não é, qual que são os custos. Então, vamos falar sobre isso agora. Então, a DANF, lembrando que você pode optar, tá? Dependendo aí da sua situação, por qualquer uma delas, tá? É apenas que existem algumas regras para serem seguidas dependendo do modelo que você optar. Vamos falar sobre isso agora. Então, DANF, qualquer um pode optar por emitir DANF. Mas, por exemplo, imagine assim. Imagine que você está vendendo uma coisa, vendendo coxinha, vendendo salgado lá, abriu uma janelinha lá na sua casa e está vendendo salgado. Imagina você ter que emitir um DANF, que vai um monte de dados ali, para você ter que colocar todos os dados da pessoa, é um negócio mais complicado. O SAT fiscal, para emissões rápidas, que precisam de agilidade, ele é mais indicado, tá? Porque ele tem menos dados e você pode não colocar os dados do destinatário se o destinatário ele não quiser a nota fiscal ali que tem os dados dele. Então, claro, também é preciso que você consulte as regras do seu estado com um contador, mas em geral, para o Brasil inteiro funciona assim. Então, o SAT fiscal vai te dar mais agilidade e o DANF vai ser um pouco mais trabalhoso. O SAT fiscal, por sua vez, vai ser mais caro, tá? O SAT fiscal aí você vai gastar brincando entre a máquina que emite o cupom fiscal eletrônico e mais a impressora que vai imprimir o SAT fiscal, você vai gastar em torno de R$ 1.200, R$ 1.400 só com equipamento, tá? O DANF, que é a nota fiscal eletrônica, você não vai gastar nada, né? Você só vai gastar o sistema que você vai usar para emitir a nota fiscal eletrônica. Existe, por exemplo, eu estou no estado de São Paulo, até aqui no estado de São Paulo, acredito que isso talvez até aconteça em outros estados também, você pode pesquisar. Existe um emissor gratuito, que é um emissor aqui em São Paulo cedido pelo Sebrae, e aí as empresas podem baixar esse sistema, que não é um sistema muito bom, sendo bem sincero, tá? É um sistema um tanto quanto trabalhoso e que de vez em quando dá alguns problemas. Se você tem poucas emissões, é provável que você não tenha muito problema, mas se você tem uma certa recorrência em emissão de nota fiscal, não recomendo você, a nossa opinião é que você não use o sistema gratuito do Sebrae. Então o DANF você não vai ter custo de nada para você ter a oportunidade de emitir o DANF. A única coisa que você vai precisar é um certificado digital, tá? Então, certificado digital aí, hoje, para uma pessoa jurídica, você vai pagar a cada ano por volta de 215, 230, em alguns casos até R$250, tá? O que nós recomendamos sobre certificado digital? Existem dois tipos de certificado digital, ainda relacionado à nota fiscal de produto, ou lembrando lá na nota de serviço. Se você quer pôr a sua emissão de nota de serviço automatizada dentro de um sistema, que eu recomendo isso, você deve também adquirir o certificado digital, mesmo se a sua emissão for para prestação de serviço. Então, o certificado digital, você vai ter dois tipos. Porque você tem ali o A1 e o A3, né? A1 quer dizer que ele vai durar 1 ano. A3 quer dizer que vai durar 3 anos, tá? Então, com um detalhe importante também, o A3 você não vai ter o certificado digital instalado no computador, na sua máquina. Você só vai ter ele em mídia, tá? Então, ou vai ser uma leitura com um cartãozinho, ou vai ser um pendrive, né? Então, já existem casos também com validação via celular, mas em geral você vai ter ele como mídia. Tá? O que eu não recomendo. Em geral, o A3 sai mais barato, tá? Porque se você pegar o valor do A3, que é mais caro que o A1, só que dividir por 3, já que ele vai durar 3 anos, a cada ano ele fica mais barato que o A1, comparativamente. Mas eu não recomendo porque, assim, se você perder o cartão do certificado digital, perdeu o certificado. Ah, mas não tem como ir lá
e falar para eles recuperarem, tirar outro porque eu perdi. Não tem isso. Você perdeu o certificado, perdeu o cartão, já era, você tem que tirar outro, tem que comprar outro, paga tudo de novo, não tem jeito. Sem contar que a pessoa que achar o seu certificado vai ter a sua assinatura digital na mão. É verdade que tem senha também, a pessoa não vai ter a senha. Mas se ela conseguir descobrir de alguma maneira a sua senha, ela pode assinar digitalmente pela sua empresa. Olha o risco. Isso acontece também com o pendrive, que é a mídia também do certificado A3. O certificado A1, ele já é um arquivo instalado no computador. Eu acho muito mais prático, porque você pode guardar isso numa nuvem, OneDrive, Dropbox da vida, Google Drive, e aí ele está seguro, né? Claro que você tem que proteger ele eletronicamente também, que ele também pode ser roubado eletronicamente, a pessoa vai ter a sua assinatura na mão, mas eu acho muito mais seguro a proteção online, que já existe hoje, né? Para você guardar o seu certificado, e se você jogar ele numa nuvem, e essas nuvens que eu falei são seguras, se você jogar ele numa nuvem, ainda que você perca a sua máquina, que deu um problema, que precisou formatar, você não vai perder o certificado digital, a não ser que você salve ele só no computador, né? Você salvou só no computador, não jogou numa nuvem, você vai perder também o seu certificado digital se você tiver problema na máquina e precisar formatar a máquina. Mas se você jogar numa nuvem, ele está protegido, tá? Então, minha recomendação sempre certificado A1, tá? Ele vai ter muito mais benefícios na sua aquisição. Você vai ter também a nota fiscal de consumidor eletrônico, NFCE, tá? Eu sinceramente não sei se existe em todos os estados, não teria como pesquisar nos 26 estados, na legislação dos 26 estados, para analisar isso seria humanamente impossível. Mas você pode consultar o contador aí do seu estado, que pode esclarecer essa dúvida, se existe NFCE. Eu sei que aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós temos também essa nota fiscal de consumidor eletrônico, que é uma nota fiscal que você consegue, assim como o DANF, emitir sem a necessidade de ter uma máquina, como é o SAT. E a NFCE é parecida com a DANF, só que bem mais simplificada, com menos dados, com mais agilidade e velocidade para se emitir a nota. Detalhe que ela não precisa ser impressa, tá? Você pode mandar a nota fiscal por SMS, no caso da NFCE, a não ser que o cliente exija que você imprima a nota fiscal para ele. Vamos falar aqui agora sobre os 5 erros, né, que atrapalham o lucro nas empresas na hora de emitir a nota fiscal. Como assim atrapalham o lucro, né? Porque você pode ter uma tributação errada, isso vai impactar diretamente nos seus lucros, e você também, ao emitir erroneamente uma nota fiscal, você está sujeito a multas. E olha só, pagar a multa, vamos concordar aqui, é uma das piores coisas que existe. Porque pense, você pagar imposto, está na lei, você tem que pagar, está previsto em lei, isso é para todo mundo. Mas quando você paga uma multa, você sabe que você poderia não ter pago, bastava não ter cometido o erro que você cometeu, você causou aquele pagamento. Isso é muito ruim, eu já paguei multa, você com certeza já pagou, multa de trânsito e qualquer outro tipo de multa, e a gente sabe quão doído isso é. Então, a emissão de nota fiscal feita equivocadamente, erroneamente, ela também sujeita o contribuinte a multas. E essas multas não são suaves, elas são bem pesadas, tá? Em alguns casos pode chegar a 50% do valor da nota fiscal, não é nem do valor do imposto que seria devido, o valor da nota fiscal. Podem chegar até 100% do valor da nota fiscal, o valor da venda ali que está sendo realizada, não o valor do imposto. Então, realmente, são cuidados que precisam ser tomados. Então, quais são ali os erros que são bem comuns, né, que vamos falar aqui? Cuidado com a numeração da nota fiscal. É comum, às vezes, por exemplo, a pessoa instala ali no computador, né, está emitindo a nota fiscal, está usando o sisteminha gratuito lá do Sebrae, daí ela fala, esse computador está muito ruim, vou trocar de computador, pegou outro computador, aí instala lá de novo o sisteminha do Sebrae, vai emitir a nota e erra na numeração, não dá uma sequência exata ali na numeração. Isso é um problema. Salvo se você mudar a série da nota fiscal, né? Usava um sistema, usava uma série, mudou de sistema, mudou a série, aí tudo bem. Mas se não, você pode ter problemas. Isso pode sujeitar a empresa a multas. Outro problema que faz algumas empresas terem penalidades
não ter o fornecedor emitindo a nota fiscal. Porque pensa assim, ó, imagina você compra mercadorias que você revende. Só que o seu fornecedor não dá nota fiscal. Às vezes até uma pessoa física. Como é que você vai emitir uma nota fiscal de venda? Porque pensa assim, ó, pensa do ponto de vista da fiscalização. Como é que a fiscalização vai ver sua empresa? Ela vai ver que você não compra nada, você só vende. Ah, mas eu tenho um e-mail que eu troquei. E daí? Você não tem nota fiscal. A fiscalização, ela enxerga nota fiscal, ela vê coisas fiscais. Por isso que é fiscalização, é coisas fiscais. Então, se você não tem nota fiscal de entrada, ela não vê a sua compra. Então, ela vê que você está vendendo uma coisa que você não comprou. A sua empresa pode ser penalizada também. Embora não é você que não está emitindo nota. Às vezes, até na sua venda está emitindo. Mas você precisa ter esse cuidado também. Isso, muitas vezes, é um problema para as empresas. Tá? Porque, às vezes, você exigir que o fornecedor emita a nota fiscal, às vezes, você vai mudar completamente o preço da negociação. Infelizmente existem essas situações, né? O fornecedor fala, com nota é tanto, sem nota é tanto, mas nós aconselhamos você a seguir estritamente a lei nesse caso. Foque suas energias para ter lucro no seu negócio, não para ficar administrando problemas que você mesmo vai estar causando para o negócio se você não seguir o que está na lei, né? Então, tome esse cuidado. Se você já tem essa situação e quer mudar, quer resolver, quer passar a regularizar a sua empresa nesse sentido, mas o seu fornecedor você já conversou, não tem jeito, ele não emite, você vai ter que correr atrás de um fornecedor. Enquanto isso não acontece, um fornecedor compatível, que tenha a mesma qualidade e que consiga com nota fiscal talvez o mesmo preço, bem da verdade que não é fácil, mas se você às vezes batalhar bastante, você se surpreende como você consegue encontrar. Mas enquanto isso não acontecer, o que você pode fazer é quando você adquirir, isso é um bônus que a gente vai dar uma solução aqui, a nossa opinião, é quando você adquirir a mercadoria, você pode emitir, olha essa sacada que interessante, uma nota fiscal de compra para a sua empresa mesmo. Você emite contra você mesmo. Você vai pôr os dados ali do seu fornecedor, como emitente, e o destinatário você vai pôr os dados da sua empresa. E você vai lá e vai emitir essa nota fiscal. Então ela vai valer sim. Você vai marcar a opção quando você estiver emitindo que ela é uma nota de entrada, que é uma entrada de mercadoria, e não é uma saída quando ocorre a venda, porque a mercadoria saiu da sua empresa. Vai ser uma nota de entrada porque entrou a mercadoria. Então, fazendo essa opção, você consegue resolver nos casos em que o fornecedor não te dá a nota fiscal, até que você ache um fornecedor que tenha essa emissão de nota fiscal. Um outro problema que acontece é que algumas empresas, elas não enviam a nota fiscal de venda. Elas vão lá até, toda compra com nota, bonitinho, toda venda faz com nota, mas esquece de mandar nota fiscal para o cliente. Isso é um problema também. Pode também sujeitar a multas de até 50% do valor da operação. Então, que cuidados você deve ter? Se você emite a DANF, auxiliar da nota fiscal eletrônica, você tem que imprimir o DANF, mandar junto com a circulação da mercadoria. Enquanto ele estiver lá indo até o cliente, tem que acompanhar o DANF junto, tá? E você deve, isso é um cuidado que você precisa ter, que muitas empresas não têm esse cuidado. Você precisa mandar para o cliente também o XML, tá? Que é ali que é a nota fiscal eletrônica mesmo. Porque assim, bem na verdade, o DANF, ele não é a nota fiscal eletrônica. O que é DANF? Se você entender a sigla, você já vai ver que o DANF não é a nota fiscal eletrônica. DANF é documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então, DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Isso quer dizer a sigla. Se é um documento auxiliar, ele está auxiliando a nota fiscal eletrônica. Ele não é a nota fiscal eletrônica. Entendeu? A nota fiscal eletrônica é o que então? A nota fiscal eletrônica, ela não é em papel. Ela é um arquivo num formato XML. O formato do arquivo da nota eletrônica é o XML. Aquilo sim é a nota fiscal. Então você precisa mandar esse arquivo também para os seus clientes. É verdade que os sistemas, vamos falar daqui a pouco sobre eles, sua vasta maioria, eles, quando você emite a nota fiscal eletrônica, eles já mandam a nota fiscal, não só em PDF, o DANF lá, mas também em XML para os seus clientes. Já faz isso automaticamente, tá? Os sistemas que a gente vai indicar aqui já fazem isso
automaticamente. Mas no trânsito da mercadoria também é preciso que esteja junto lá com o pacote, né, que você vai mandar para o seu cliente da sua venda, esteja também o DANF, que é o documento auxiliar, nota fiscal impressa em papel ali. E um outro problema que pode atrapalhar o lucro da sua empresa, esse é o mais grave de todos, é a coisa feia mesmo, que é quando o empresário sonega o imposto, né? Quando ele não emite a nota fiscal na sua venda. Então isso é um problema porque assim, você está sujeito a penalidades que podem chegar até 100% do valor da operação, e isso é crime, tá? Cadeia mesmo, tá? Então cuidado. Já vi casos de pessoas serem presas mesmo por não emitirem a nota fiscal na venda. Isso é muito perigoso. Não entre nessa, né? Durma, coloque sua cabeça tranquila no travesseiro, não foque suas energias nisso. Vamos falar, mesma frase novamente, né? Foque suas energias em administrar lucros, não em ficar cuidando de problemas que você mesmo causou para sua empresa. Então, faça questão de emitir nota fiscal de toda a sua venda. Sem contar que isso gera controle para você. Porque a contabilidade que o seu contador ele vai gerar para você, se você não emite nota fiscal de tudo, ela é uma contabilidade furada, né? Porque o que ele vai lançar lá na contabilidade é com nota fiscal. Até porque vai o CRC dele na assinatura e ele também não tem como saber o que você emitiu ou não de nota fiscal. Ele não está dentro da sua empresa. Então ele vai seguir o que você apresentou para ele de nota fiscal. E se você não emite nota fiscal de tudo, você vai ter uma contabilidade totalmente equivocada, que não vai te servir para fins gerenciais, vai servir só para fins fiscais. O que é um desperdício, né? Você já paga o escritório, você poderia ter uma informação completa na sua mão, uma DRE, já explicamos aqui em outro vídeo, né, sobre a DRE. Você poderia ter uma informação completa na sua mão de como utilizar a contabilidade para gerenciar o seu negócio. Se você não emite nota fiscal de tudo que você vende, você vai perder essa informação. E para criar um controle separado do escritório, de uma contabilidade gerencial, isso vai te dar um baita trabalho, vai te dar custos que, sinceramente, não vale a pena. Vale muito mais a pena você ter a emissão da nota, vai pagar um pouco mais de imposto, mas foque suas energias em economizar de outras maneiras. Eu conheço os empresários que emitem 100% de nota fiscal e que são completamente bem-sucedidos. Então essa história que não tem jeito, se não sonegar, não sobrevive, eu conheço e posso dar nomes, sem problema nenhum, de pessoas que emitem nota fiscal de tudo que vende e sobreviveram e foram muito bem-sucedidas, aliás. E um quinto e último ponto é sobre o SPED, tá? Então, o SPED é uma situação depois da nota, tá? Mas que também tem tudo a ver com a nota. Que aí você vai ter que ver com o seu contador. É bom que você avalie de vez em quando para ver como estão as escriturações que vão para o SPED. Não vamos entrar muito aqui nessa área, porque é uma coisa muito técnica de escritório de contabilidade, existem as EFDs, né? ICMS, PIS e COFINS, mas enfim. O que é o SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, é esse sistema que vai escriturado tudo que você comprou e tudo que você vendeu para o seu estado. Esse sistema é em todo o Brasil, tá? É um sistema que usa a mesma linguagem, mesmo formato de arquivos. É uma maneira de que o governo criou para facilitar, para que todos os estados consultem as informações no mesmo formato, na mesma linguagem, seja se o imposto é um imposto estadual, como ICMS, seja um imposto federal, como IPI, como PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Então existem várias declarações que seguem esse padrão de sistema público de escrituração digital do SPED, como já falamos, EFD Contribuições, EFD ICMS IPI, a SPED Contábil, SPED ECF, que é a escrituração contábil fiscal, uma ampla gama e-social, que é a parte da folha de pagamento. Então, é bom que você contrate um bom contador, um bom escritório, fuja de escritório que tem um precinho muito camarada demais e que está muito abaixo do mercado. Você pode ter problemas com contadores que não fazerem a sua escrituração corretamente. Então, tenha essa preocupação também, porque não adianta nada você fazer a nota fiscal corretamente e depois o escritório não fazer a escrituração. É claro que para que o escritório escriture corretamente também, você precisa seguir as diretrizes do escritório, mandar a documentação corretamente,
mandar tudo que você emite, não adianta você não mandar para o escritório também o que você tem de nota fiscal. Sem dúvida que tomar esses cuidados, esses 5 campos, né, essas 5 áreas aí que são das principais, que a pesquisa mostra, né, o dia a dia mostra que muitas empresas têm problemas, você vai evitar que você tenha problemas com o fisco, que você veja o seu lucro se transformar em multas, né? E o dinheiro sai pelo ralo. Então, realmente essas multas estão acontecendo, o Estado tem cobrado as empresas, e mesmo as empresas do Simples, né, estão começando a virar alvo dos estados, porque os estados sabem que as empresas grandes já têm todo um aparato jurídico, tecnológico, para que a emissão seja correta. Não tem muito mais o que mexer ali nessas empresas para conseguir uma tributação correta. Então o Estado está preocupado realmente com as empresas do Simples, porque sabe que muita coisa errada é feita aí, e muita coisa pode ser levantada para ser corrigida, e que pode se cobrar multa e pode se cobrar imposto. Então tem assim essa preocupação. Vamos tirar aqui agora algumas dúvidas sobre a emissão de nota fiscal também, que vão te ajudar a emitir corretamente, para que você pague o imposto correto também, porque não adianta também você emitir só a nota fiscal de modo a não ter multa se você está emitindo incorretamente de modo a pagar mais imposto, de modo a pagar imposto errado, que você não precisaria. Isso realmente atrapalha os seus lucros. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer sobre a nota fiscal, uma dúvida que as pessoas têm, né? Eu preciso guardar o DANF, né? Quando eu compro as mercadorias, vai chegando os DANFs lá. Eu preciso guardar isso? Não, não precisa. Você pode jogar fora, tá? O escritório contábil que pede para você hoje, né? Na época que estamos gravando esse vídeo, isso não era uma realidade há alguns anos atrás. Mas o escritório que pede para você ficar mandando DANF para ele das suas compras, já duvide que não é um escritório de contabilidade muito bom. Porque hoje em dia os escritórios contábeis conseguem pegar as suas compras diretamente no site da Secretaria da Fazenda, do seu estado. Ele já pega lá diretamente com o certificado digital do contador, ele consegue ir lá e buscar todas as suas notas fiscais, ou com o próprio certificado A1 da sua empresa, aquele instalado no computador. Se você manda para o seu contador, ele consegue baixar essas notas fiscais. Como o DANF ele é apenas um documento auxiliar, ele não é a própria nota em si, e se o contador já consegue pegar as notas na nuvem, né, na internet, você pode sim jogar o seu DANF fora, pode rasgar e jogar fora. Pode fazer isso sem medo de ser feliz, tá? Vai sentir um friozinho na barriga, não tem problema não, aguenta firme, rasga o seu DANF, tá? Outro ponto, o XML que você recebe do seu fornecedor, esse sim precisa ser guardado, bem como o XML do que você vende, tá? A legislação fala que ambos devem ser guardados pelo prazo de 5 anos, tá? Você precisa guardar esses arquivos. Se você guardar no seu computador e não tiver numa nuvem, tem um problema no computador, você perde esses arquivos, você está sujeito a penalidades. Então, guarde numa nuvem, né? E vamos falar daqui a pouco sobre os sistemas. Os sistemas já têm esses arquivos na nuvem pelo prazo de 5 anos. Uma outra dúvida que as pessoas têm: quanto tempo eu tenho para cancelar uma nota fiscal emitida equivocadamente? Para cancelar uma nota fiscal, 24 horas, nota fiscal de produto, tá? Então você tem lá 24 horas para cancelar a nota fiscal. Isso vale para o Brasil inteiro. Então emitiu errado, em um dia você tem que cancelar. Ah, mas já passou 2, 3 dias e agora o que eu faço? O valor da nota é alta, como é que eu vou fazer? Eu não posso pagar esse imposto. Calma, nossa sugestão é o seguinte: você tem como resolver esse assunto por talvez fazer uma devolução. Então, imagina se você fez uma venda para o seu cliente. Se o seu cliente for uma empresa, já passou o prazo do cancelamento, mas de fato a venda não se concretizou, né? Houve um cancelamento mesmo. Você pode pedir para o seu cliente, se ele for uma empresa, emitir uma nota de devolução da mercadoria. Então é como se a mercadoria foi e voltou. E de fato foi isso que aconteceu mesmo, não é nenhuma mentira, né? E se ele for uma pessoa física, você mesmo pode fazer uma nota fiscal de entrada e de devolução daquela mercadoria. Assim você consegue evitar o problema de não ter cancelado a nota dentro das 24 horas. Outro ponto sobre a emissão da nota fiscal
é que você tem que tomar cuidado, porque assim, algumas pessoas acham que emitir a nota é só ir colocando lá os campos que intuitivamente ela acha que são, né? Às vezes a pessoa fala, é só ir analisando lá, tem coisas que é meio óbvio, né? Você vai colocando lá, tributada, não é? Isso aqui eu sei que é tributado, como não vai ser? E ela vai colocando lá, colocando e vai avançando, salvando e transmitiu e deu certo. Então passou, transmitiu, tá tudo certo. Não é assim, tá? A nota fiscal estar transmitida não quer dizer que a nota fiscal está certa. Ela foi transmitida, quer dizer que ela atendeu os requisitos do que ela precisa ser preenchida. Não quer dizer que o preenchimento está correto. Pode comparar isso com a declaração de imposto de renda. Você conseguir transmitir, validar e transmitir a sua declaração de imposto de renda não quer dizer que a sua declaração de imposto de renda está certa. Se fosse assim, não existiria tantas pessoas caindo na malha fina, né? Então, conseguir ter emitido uma nota fiscal não quer dizer que passou pela olhar da fiscalização e estava tudo certo. Nada disso, tá? Então você tem que ter os cuidados de preencher os campos corretamente. Não vamos fazer aqui uma abordagem super delongada e técnica, porque o vídeo já está ficando grande, já estou vendo aqui. Mas vamos falar aqui alguns pontos principais para você se atentar. Mas sem dúvida que recomendamos você procurar o seu contador para ter aí sim uma instrução técnica, detalhe por detalhe, campo por campo, para você entender essas questões. Então, um ponto que vamos abordar aqui. Um campo que é bem comum as pessoas terem dúvida, tá? Vamos falar aqui dos optantes pelo Simples, que são a vasta maioria das empresas desse país, o que inclui os microempreendedores individuais. Então, o campo que vamos abordar aqui é o CSO-SN, tá? Se fosse uma empresa que não é do Simples, era o CST, né? Lá na parte do ICMS. Mas os optantes pelo Simples é o CSO-SN. Então esse código que define se a mercadoria é tributada, se não é, se é isenta, se ela foi cobrada anteriormente por substituição tributária, do ICMS, papapá, esse campo precisa ser corretamente preenchido. Porque ali pode fazer toda a diferença de você pagar imposto errado, pagar a mais, e aí o seu lucro, se imagina, tem empresas que a margem de lucro é baixíssima. Por exemplo, tem ramos de atividade que tem 2, 3% de lucro, e às vezes é muito bom, porque às vezes o faturamento é muito alto, né? Então você ter ali R$1 milhão de faturamento, se você tiver 2, 3% de lucro ali, você vai ter 20, 30 mil reais. Não é um lucro ruim, né? Dependendo de como é o negócio, de como você trata a operação. Então, se você coloca a tributação errada, esse lucro pode ir para o ralo. Então é preciso ter muito cuidado nessa hora. Então, como que deve ser feito? A mercadoria, se ela for tributada pelo ICMS, ela precisa ser colocado o CSO-SN 101, tá? E se você colocar isso, ele vai abrir o campo de qual é a alíquota do ICMS no Simples Nacional. Eu não vou abrir aqui esse cálculo, porque ele é extremamente complexo. Se você tiver dúvida, pode deixar aí escrito no vídeo, né, a sua observação. Vamos entrar em contato, né, para que a gente possa te ajudar nesse sentido. Mas os que também quiserem procurar seu contador, pode procurar para esclarecer esse campo aí. Mas você precisa colocar a alíquota do Simples Nacional, e uma vez por mês você precisa buscar essa alíquota, porque ela muda todo mês, tá? Então você precisa fazer isso. A mercadoria ela pode ser isenta, e aí você não vai colocar esse 101, mas você vai colocar o código 400, que é quando a mercadoria é isenta. Ela pode também ser cobrada por substituição tributária, tá? Quando for este caso, você vai colocar o código 500. Ah, mas como eu vou saber se a mercadoria é cobrada por substituição tributária? Eu não tenho contador, como que eu faço? Eu sou um microempreendedor individual. Então, se você tiver nesse caso, eu vou te dar uma dica simples, tá? Uma dica de ouro. Você vai pegar a sua nota fiscal de compra e mais ou menos no meio do DANF, você vai ver um campinho lá, no campo onde tem a descrição do produto, você vai indo para o lado direito, você vai achar um campinho lá chamado CFOP. Então nesse código, se você vê lá o segundo dígito como sendo o número 4, segundo dígito, entendeu? Por exemplo assim, 5405. Qual o primeiro dígito? 5.
Qual o segundo dígito? 4. Essa mercadoria ela é tributada por substituição tributária. Aí você, na sua venda daquele mesmo produto que você pegou o DANF, você vai colocar lá como CSOSN, já que você é optante pelo Simples Nacional, você vai colocar o código 500, e aí você não precisa colocar a alíquota do ICMS, tá bom? Se você é MEI também e sua mercadoria não é substituição tributária, você foi olhar lá a nota de entrada e o segundo dígito do CFOP não é 4, tá? Vamos dizer que seja o número 1. Mesmo assim, você não precisa colocar lá o 101 como CSOSN, como as outras empresas do Simples precisam, que acabamos de falar, mas você vai pôr o código 102, que você vai colocar, que quer dizer o seguinte: tributada, mas que não transfere crédito. E se não transfere crédito, você não precisa pôr a alíquota do ICMS lá. Até porque, como MEI, você não tem uma alíquota do ICMS. Você tem um valor fixo que você paga de ICMS por mês, tá? Então, é importante entender esses detalhes. São detalhes um pouco chatos, né? Mas que, se não prestar atenção aí, você pode ter problemas e pode ver o seu lucro se transformar em imposto pago indevido, em multas cobradas pela Secretaria da Fazenda, e sem dúvida não é o que você quer que aconteça com você. Vamos falar aqui agora sobre os sistemas, né? A parte melhor ficou para o final, né? Eu gosto muito de sistemas, por isso que eu falo que é a parte melhor, ajudam muito. Então eles podem agilizar muito para você, para que você não fique gastando tempo em preencher o campo, aí não deu certo, não validou, e você liga para o contador, aí o contador, a pessoa que vê para você naquela hora estava ocupada, aí você tem que esperar, e o cliente você vai ter que falar para ele voltar uma outra hora e tal, e aí depois você conseguiu falar com a pessoa mandou você colocar o dado, só que naquela hora caiu a internet, você não está conseguindo transmitir. Então, para evitar toda essa dor de cabeça, é muito bom que você tenha um sistema, tá? É verdade que pode acontecer de tudo dar certo, também eu estou sendo o mais caótico possível, né, para hipotetizar. Mas não é incomum tanto assim de você ter esse problema, né? Muitas vezes a gente vê isso acontecer. Então, para evitar esse problema, coloca um sistema, né? Vamos falar aqui dos 3 principais. Quais são os 3 melhores custos-benefícios? Aí pode pesquisar que vai cair nisso. Do mercado referente à emissão de nota fiscal. Vamos falar aqui do Conta Azul, OMI e Bling. São 3 ótimas aquisições, qualquer uma das 3 que você fizer, você pode pesquisar as 3, comparar uma com a outra, ver qual que você gosta mais. Eu particularmente gosto mais do Conta Azul, mas não estou dizendo que o Conta Azul é o melhor, tá? De repente você compare, olha, o OMI tem uma ferramenta que para o meu negócio é toda importante, que o Conta Azul não tem, ou para mim, que nem para empresas que trabalham com marketplace, talvez o Bling seja a melhor escolha, porque ele tem uma integração espetacular com os marketplaces, né, como Mercado Livre, Magazine Luiza e assim por diante. Até a gestão do estoque, por exemplo, no Bling, ela é sincronizada com o Mercado Livre. O que você acerta lá de estoque, o que você, até foto que você cadastra ali, ele já tem vínculo com o Mercado Livre. Então, qualquer uma das 3 aquisições são excelentes escolhas. Claro, você deve avaliar cada um, quais são os prós e os contras referente ao teu negócio. Às vezes uma coisa é melhor para você, não é melhor para mim. Uma coisa que é melhor para mim não é melhor para você. Você pode comprar, mas são 3 excelentes ferramentas, tá? E tem a emissão de nota fiscal toda automatizada. Você vai ter um único trabalho, que é configurar a parte fiscal a primeira vez que você vai usar o sistema. Vai pôr lá todos os dados, os detalhes fiscais e papapá. Configurou, maravilha, chamou o contador, te ajudou. A partir dali, salvo quando há mudanças na legislação, né, que também não são tão recorrentes assim, talvez ainda mais que você vai ter poucos produtos ali, né, diante de toda a gama de produtos que existe, você não vai ter tanta mudança na legislação. Você fez a configuração uma vez, pronto. Toda vez que você emitir nota fiscal, já está prontinho ali, já está fácil, é só dar um clique, já está tudo integrado, já vai para o seu cliente por e-mail, já fica salvo o XML, que você tem que aguardar por 5 anos, está guardado ali dentro do sistema, já tem a opção de qualquer hora, você abre ali o sistema, emite o DANF, se você precisar imprimir,
muito fácil, muito simples, vale muito a pena. E por final, uma última dúvida que os empreendedores me perguntam muito é como que está a fiscalização, né, por parte do Estado, com relação às notas fiscais. Às vezes as pessoas nem fazem essa pergunta com má motivação, porque querem esconder algo do Estado. Mas às vezes, mesmo tentando fazer o melhor, nas melhores das intenções, às vezes vão acontecer incorreções, coisas que às vezes o empresário não viu, às vezes o empresário ele tem um funcionário, o funcionário não foi zeloso, e não dá para o empreendedor ficar conferindo cada item de cada nota que se emite, ainda mais se for uma vasta quantidade de notas que se emite. Então, assim, como que está a fiscalização nesse sentido? Por exemplo, uma pergunta que eu ouço frequentemente: a fiscalização já é automática com relação às notas fiscais? A resposta é, no momento, não. Ela não é automática. Então, não quer dizer que você mandou a nota fiscal eletrônica para o Estado, que já tem alguém ali olhando a sua nota fiscal, ou que já tem um robozinho lá do Estado conferindo itens e detalhes, comparando com o que você compra, se é o mesmo produto que você vende, se tem nota de entrada. Não tem essa automatização ainda, né? Fatalmente isso vai acontecer no futuro próximo. Não sei o quanto próximo também, é uma pergunta muito difícil, tá? Mas a gente vê que a fiscalização vem se cada vez mais automatizando, vem acelerando essa busca de automatização nas questões da fiscalização. Embora não são automáticas, mas as informações estão lá. Se algum fiscal hoje quiser fiscalizar a sua empresa, dificilmente ele vai fazer uma visita física hoje, tá? Ainda ocorre, tá? Já vimos alguns casos acontecer, mas dificilmente isso vai acontecer. Toda a fiscalização ela tende a ser eletrônica. O fiscal vai pegar lá os arquivos, vai comparar um com o outro, vai ver o que bate, o que não bate, dessa maneira. O que nós temos para nossa opinião sobre essa questão da fiscalização é que também você deve ter um cuidado, que quando você tem a emissão da nota fiscal, pense do ponto de vista de um fiscal. Se ele pegasse para analisar isso aqui, soaria estranho. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu tenho um cliente que ele tem muita nota fiscal de remessa, de bonificação. Então ele faz uma venda, bonifica e muita nota fiscal de remessa e de bonificação. Eu já alertei ele que isso pode chamar a atenção da fiscalização, né? Talvez ele está emitindo muita nota fiscal de remessa e está disfarçando uma venda ali como bonificação. Então, coloque-se no olhar do fiscal, né? Como é que ele viria isso? Então, mas daí o que eu vou fazer? Você pode documentar as suas operações de modo que você tenha subsídio para apresentar numa fiscalização. Por exemplo, coloque por e-mail a conversa com o cliente que realmente foi bonificado, né? Porque você não ia envolver várias empresas, vários clientes para fazer uma bonificação se isso não fosse realmente verdadeiro. Então, coloque-se sempre no lugar da cabeça do fiscal. Como é que eu enxergaria essa operação se eu fosse fiscal? Então, fazer esse pequeno exercício vai te ajudar a ter um norte melhor nesse sentido. Tome esses cuidados na emissão da nota fiscal, cuidado com as partes técnicas fiscais para não jogar o lucro da sua empresa fora numa tributação errada, numa tributação desnecessária, ou até numa tributação às vezes menor, mas que depois resulta em tributação maior porque vem com multa, né? Então tenha esses cuidados. Se você fizer isso, sem dúvida, você vai ajudar a sua empresa a se manter no controle, com lucro, para que você não tenha mais prejuízo no seu negócio. Muito obrigado, um grande abraço, deixe seu like, deixe seus comentários, importante feedback que vocês deixam para a gente gosta bastante. Procure se inscrever no canal para que você seja notificado toda vez que nós lançarmos um vídeo novo. Um grande abraço e até mais.